Oi, gente! Meu nome é Luciana Zamprogno, sou do canal Zamps e as Gêmeas e estou aqui hoje num espaço maravilhoso. Você já pode acompanhar aí no vídeo, o comecinho do vídeo, como que tá esse espaço lindo que é o Integralmente. Estou aqui com a Marcela Feres, que é pedagoga, se formando em psicanálise, é idealizadora desse local, é a criadora e responsável pelo Integralmente. Nós vamos conversar sobre alguns assuntos bem importantes sobre o desenvolvimento humano. Esse espaço aqui, lindo, 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 é criado para o desenvolvimento humano em todas as idades, gestantes, crianças, bebês, adultos também, idosos, né? Mas antes de você seguir nesse vídeo, o assunto tá super legal, você se inscreve aqui no nosso canal. Vou dar um tempinho para você se inscrever, clica aqui, ó, nesse botão, se inscreve, deixa o seu like e ativa o sininho, porque aí toda vez que nós lançarmos um vídeo novo, você vai poder acompanhar. Marcela eu conheci quando gestante. É verdade. Né? Estávamos naquele momento que parece que você precisa relaxar, mas você na verdade tem que correr atrás de todas as informações e o mundo todo. Passando por tanta mudança ao mesmo tempo, interna, externa. Física, psicológica, é um momento, é uma explosão, né? Então, gente, eu conheci ela num grupo. Os grupos são muito importantes, né? Com esse momento assim da tecnologia tão ativa, né? Os grupos são extremamente importantes. Eu conheci a Marcela no grupo de gestantes e aí fizemos amizade. Ela que é mãe do Emanuel, de 12 anos, enorme, grande, e da Ana Clara, de 3, naquela idade assim, maravilhosa, né? Na adolescência da infância. Gente, meu Deus, que loucura. Você acha que com 2 anos acabou, mas não, né? Tem os 3. Não, ainda tem os 3. E aí chega os 3 anos. E eu tô aqui com um bonequinho, ó. Eu não sei se ela ia mostrar agora. Gente, eu peguei e coloquei de volta. Porque ele é mais ou menos aqui, ó, a minha inscrição diária como mãe. É o bonequinho da raiva, gente, que a Luciana escolheu. E para que servem esses bonecos? Vocês utilizam aqui no espaço? Então, esses bonecos, a gente trabalha com eles. Ó, eu estou segurando o do medo. Porque aqui no espaço a gente trabalha com a questão da oficina das emoções. Tem muitas crianças e também adolescentes que trazem bastante assuntos que estão lá dentro, guardadinhos, e muitas vezes não sabe expressar, uma conversa formal. E quando a gente traz um elemento lúdico, como um boneco, eles colocam para fora, sem se sentir acuado, sem ter medo de falar com a gente. Você se familiariza com o boneco, coisa de doido. Você cria uma conexão. Então, igual você olhou pro boneco da raiva, não é que ela tá com raiva agora, mas foi o sentimento que ela identificou que ela tem muitas vezes, né? Ela passa por esse sentimento durante o dia, muitas vezes nós passamos mesmo. E é bacana, Lu, a gente poder perceber isso e trabalhar isso na gente. Entendi. Então, por exemplo, quando eu atendo um adulto, a oficina das emoções é só para criança? Não, para o adulto também. Adulto também. Porque é aquele momento que você está num ambiente seguro, sem julgamentos. Aqui no Integralmente a pessoa ela é acolhida. Então, muitas vezes o adulto vem para aprender a se regular, para transmitir isso para as crianças. Na hora que está com seu filho, com aquela criança. Às vezes é um professor que ainda nem é pai, nem é mãe, mas está ali trabalhando com outras crianças. Você precisa passar isso. Entendi. Então, ao invés de você chegar para uma criança e falar assim, para de ter medo, você está tendo medo de quê? Que frescura! Você chega para essa criança que sente medo e você fala, você pode me falar um pouco mais sobre o medo que você está sentindo? Uma forma diferente de você abordar aquela criança, né? E realmente ter dela o retorno para você poder descobrir o que está acontecendo com ela. Exato, você usa firmeza, mas você usa também gentileza, que é um dos princípios da disciplina positiva, que eu já convido todos vocês do canal, viu, gente? Ó, vamos ter para estar juntinho, que mais pra frente nós vamos tratar sobre isso também. Que legal, Marcela. Nossa, muito bom, gente, porque é super importante a saúde mental
dos pais, né? Porque o problema não está só nas crianças, né? Tinha um programa antigamente, eu não sei se tem ainda, da Super Nani, né? E eu não sei se você acompanhou, chegou a ver alguma vez. E várias vezes. E várias vezes o problema daquela criança, ela identificava nos pais, né? Então é super importante, por isso a importância do espaço orientar, né? Servir como apoio não só para a criança, mas para todas as idades. Todas as idades. Desde a gestante, né? Desde a gestante, a primeira infância, a entrada da adolescência, que é aquele turbilhão de mudanças na cabecinha daquela criança, que ela ainda nem é adulto, mas também não é mais criancinha. Ela já não, na cabeça dela, não pode mais ter comportamentos como uma criança pequena, mas não tem ainda os direitos de um adulto. Então nós, adultos, precisamos nos preparar. Muitas pessoas falam, a gente precisa se preparar para ser pai e mãe? A gente precisa se preparar. Não só antes, mas durante toda a nossa maternidade, nossa paternidade. Eu costumo falar, Lu, que a gente vive num mundo que ele é veloz. Sim. E com essa questão da internet, é mais veloz ainda. E as redes, elas estão aí, tem muita informação boa, como você está fazendo, né? Um serviço super valioso esse. Mas tem muitas coisas que vêm como fake news. Sim. E a criança é bombardeada com aquilo. Nós também, né? Nós também somos bombardeados com aquele turbilhão de informação que antigamente não tinha, né? Não isso tinha. Tudo. Nossos filhos, eles estão à mercê de realmente qualquer notícia. Então, se nós, enquanto pais e mães, não nos prepararmos, não ficarmos ali paralelamente com o crescimento dos nossos filhos, a gente acaba prejudicando, não porque a gente quer, inconscientemente. Verdade. Então, a gente procurar sempre estar lendo materiais que vão agregar no crescimento, no desenvolvimento daquele ser humano. Gente, é extremamente importante esse acompanhamento da família no desenvolvimento, né? Não, se fala que é preciso uma vila para criar uma criança, né? E aí, se essa vila estiver doente, não vai adiantar muito, né? Não vai adiantar. E com essa situação das crianças em casa, fora das escolas, das creches, né? Daquele primeiro contato, às vezes a criança é criada por babá, né? E a babá é uma pessoa que ela não é psicologicamente curada em todas as emoções. Exato. E né? ela não é a educadora daquela criança. Não tem como, né? Assim como os avós, gente. É muito pertinente, Luciana, você tocar nesse ponto, porque a gente precisa lembrar que a educação dos nossos filhos é o papel nosso. Pai e mãe. Não Verdade. tem como a gente fugir disso. E a vida cobra depois. Né? Vai ficar uma lacuna na vida dessa criança, na formação da personalidade, do caráter dessa criança, nas escolhas de vida. Então, nem a profissional babá, nem a avó, a tia, a Dinda, nem a tia da escola. Lá nós temos um suporte educacional e pedagógico. Mas é um complemento. É um complemento da casa, né? Assim como aqui também, no Integralmente. A criança vem, ela tem aula de reforço escolar, tem o acompanhamento pedagógico, tem as oficinas que a gente oferece aqui, mas nada substitui presença e orientação de pai e mãe. Verdade, gente. Nossa, muito, muito importante. Quando eu vi que você falou sobre o reforço escolar que tinha aqui, que tem aqui no espaço, né? É um momento assim totalmente necessário, porque a criança que está tendo o acesso online ou a que não chegou ainda na fase de alfabetização, ela não teve contato com nenhuma criança antes, né? Então, assim, você precisa dar um apoio até maior nesse momento, né? Porque as gerações anteriores, gente, elas não passaram pelo que nós estamos passando. Não tem como gravar um vídeo hoje sem mencionar a pandemia. Não porque tem. Ela fez estragos enormes nas crianças, nas pessoas em geral, né? É claro que a gente chegou mais próximo da família, né? Pôde acompanhar mais os filhos, mas a gente não sabe como lidar, né? E a gente está vendo um resquício, né? A gente está vendo as consequências desse 2020 em casa, das crianças nessa ida e vinda. Novamente, agora em 2021, abre escola, fecha escola, fica em casa.
os pais precisando continuar sua vida, porque economicamente todos nós precisamos trabalhar. Com certeza. E aí o que acontece? Eu tenho recebido aqui crianças que, na idade de alfabetizar, não conseguiram passar por esse processo justamente por essa falta de contato, de convívio. E criança, gente, aprende principalmente pelo exemplo, pelo estímulo. E não adianta a gente querer culpabilizar pai e mãe nesse momento, Sim. porque estava em casa, podia, né, orientar. Pai e mãe não é professor. Sim, se você não tem a formação, fica muito complicado, né? E Você mesmo usar aqueles que só são- da experiência de vida é E complicado. mesmo aqueles que são nesse momento, aqueles que são professores, eles estão ali imersos Sim. dentro do trabalho que eles Dentro do precisam trabalho. realizar, gravando aula, ou então em aula ao vivo ali com a turma. E muitas vezes os seus próprios filhos estão ali aguardando. É. Então é preciso também que nesse momento a gente tenha muita compaixão por nós e Sim. pelo outro. Nossa, beleza. Então as crianças, os nossos filhos, eles estão vivendo tudo isso junto com a gente. Eles não estão à parte do que a gente vive. Eles estão conosco. É cansativo, a rotina ela nos suga, mas a gente precisa colocar um ponto de equilíbrio. Ter um momento eu oriento muito isso aqui para os casais, principalmente. Ter um momento da reunião familiar, trazer a espiritualidade para a vida dessa família. Sim. Isso é um ponto essencial para ter Essencial. equilíbrio. É verdade. Diálogo. Vou deixar uma dica aqui para vocês. Sim. Faz o pote do encorajamento. Um pote do O encorajamento. pote do encorajamento. Vocês pegam um pote, pode ser de vidro, de plástico, que vocês acharem melhor. Junta com as crianças para fazer uma decoração desse pote e escreve nele encorajamento. Uhum. E todo dia escreve uma frase encorajando a outra pessoa. Por exemplo, Pedro, você fez um excelente trabalho hoje me ajudando com a louça. Gente, isso funciona, tá? Vou só te cortar aqui, funciona mesmo. Nós estamos, né, nas aulas online, mas na escola do Pedro tá semana online, semana presencial. E aí separaram uma semana específica só para provas, de segunda a sexta-feira provas. E a professora fez isso no começo, no primeiro dia da semana, na segunda-feira, ela pediu aos pais que fizessem uma carta para a criança, na verdade uma carta, incentivando ele, falando que ele se sairia bem nas provas, que, assim, apoiando uma coisa que ele ainda nem fez, e deixar dentro da agenda dele. E ela, em aula, ela pediu às crianças para abrir a agenda e eles deram de cara com aquela carta, né? No caso do Pedro, a mãe é meio esquecida e a agenda ficou lá na bolsa e ele também não viu, né? Eu vou cortar essa parte, não vou falar não. E aí ela pediu para poder eles colocarem dentro da agenda essa carta. No caso do Pedro, ele não abriu a agenda na hora, não viu, ele só foi ver na sexta-feira. Já tinha se passado toda a semana, todas as provas já tinham sido feitas. E teve um resultado positivo para ele. Na hora que eu fui buscar ele na escola, à noite, à tardezinha, né? Depois de ter passado todas as provas, ele feliz da vida. Olha o que eu achei, mãe. E assim, emocionado, sensível, a sensibilidade assim, aflorada. E ele, em uma prova, ele não tinha ido tão bem, mas ele se sentiu assim. Nossa, você já sabia que eu iria bem nas provas, né? Isso realmente funciona mesmo, né? Funciona. O encorajamento, ele é assim, uma ferramenta Que legal. essencial. Legal. Muito bom. E como que se sentir pertencente faz diferença na vida da gente. E a gente pode perceber assim, se faz na minha vida enquanto adulta, como que não vai fazer na da criança? Gente. É esse princípio E são que a gente pequenos precisa detalhes que você não percebe, né? Que pode fazer, que pode auxiliar. Eu acho que está dentro da disciplina positiva, né? Totalmente. Nós vamos fazer um vídeo, tá? Somente sobre disciplina positiva. Assim, Já gente. está o convite, ela já aceitou o convite, gente, e aí vai fazer. E, eu não mencionei aqui, eu vou deixar o Instagram da Integralmente, né? Certo. Para vocês poderem mandar qualquer dúvida que vocês tiverem sobre esse vídeo, sobre o espaço, porque o que nós falamos aqui hoje, o que nós estamos falando, é sobre uma pequena parte, né? Porque é um espaço multidisciplinar,
Então é sobre uma pequena parte do que é atendido aqui, né? Que é essa questão do desenvolvimento humano. Ela não passou nada ainda nem do reforço escolar, né? É verdade. Aqui a gente tem várias atividades. Foi pensado justamente para que cada fase da vida essa pessoa pudesse ter um espaço em que ela viesse e se sentisse realmente um ser integral. Então, a criança, por exemplo, que chega aqui, eu não vou pegar direto o caderno dela e falar assim, vamos lá onde você está com dificuldade. Não, essa criança é ouvida, é olhada nos olhos, ela é acolhida primeiro. Eu vou entender qual é a necessidade dessa criança e aí nós vamos fazer um caminho, um programa de atendimento para essa criança. Não é simplesmente olhar e falar assim, ela precisa tirar nota boa na prova. Não é assim, tá? Isso daí é algo que eu sempre converso quando os pais vêm aqui, porque, por exemplo, vai chegando mais pro final do ano, eu vou procurar porque ele não pode ficar de recuperação. Gente, a gente precisa aprender a ser preventivo. Porque é um processo, né? É um processo que demanda, assim, uma observação e todo um cuidado, assim, comendo pelas partes, né? Em volta, até chegar no meio. E até pra gente descobrir qual é o causador dessa dificuldade de aprendizagem. Muitas vezes não tá ali na sala de aula, tá fora. E é aqui, nas oficinas das emoções, no nosso bate-papo, que a gente vai descobrir. Tem os atendimentos aos pais. Enquanto educadora parental, eu faço esse atendimento. Tem a mentoria feminina. Tem muitas mulheres que elas querem trocar de carreira ou elas estão sem saber como retornar a uma feminilidade após a maternidade. Olha, gente, tem muito assunto pra gente abordar. Nossa, gente, viu? Olha, maravilhoso. Eu tô aqui e é impossível você não sentir no ar o clima de como que é bom, porque você sente isso, né? Você sente no ar, assim, vocês vão ver aí mais ou menos na página dela, tudo que ela aborda e tudo que tem os seus meninos também, suas crianças, né? E aí você sente no ar uma coisa legal, realmente é uma energia boa, sabe? E eu tenho certeza que a mãe, o pai que identificar essa necessidade, né? Na verdade, gente, com esse pós-pandemia, já estou profetizando pós-pandemia, com esse pós-pandemia é super necessário isso, porque infelizmente nós estamos tendo que correr atrás do tempo perdido em educação e desenvolvimento, né? A minha filha mesmo, a Antonella, ela não teve contato assim com ninguém da área pedagógica, né? Só mãe, pai e os avós e bisavó, né? E ela teve uma dificuldade no desenvolvimento. Eu já mencionei em outro vídeo aqui, eu não sei se eu mencionei em outro vídeo, mas ela teve uma dificuldade na fala, na socialização, né? Então você tem um espaço para você poder canalizar isso e voltar, não sei nem como é que fala, né? Você tem um lugar para você recorrer. Isso, né? Você recorre a um ambiente assim, onde a criança ali, através do lúdico, vai conseguir expressar o que está incomodando. Sim. Isso pode ser que não aconteça logo no primeiro dia, mas isso vai acontecer, isso é certo. E ela vai expressar, e essa oralidade dela vai voltando a se desenvolver. A gente tem casos de muitas crianças, por exemplo, que elas estavam na adaptação escolar. Sim. Primeiro contato com a escola. E aí veio a pandemia e fechou. As nossas meninas acho que nem chegaram aí, né? Assim, não tiveram um ano de contato escolar. Não foi nem uma vez, então muito complicado. Então né? A gente precisa ter um olhar para elas. Essa urgência que a gente vive de chegar na porta de uma escola e falar assim, é quase descer do carro e jogando. A gente vai precisar respirar e ter paciência com as nossas crianças, com o desenvolvimento delas, porque é atípico tudo isso que a gente está vivendo. Extremamente difícil, gente. Extremamente difícil. Não tem como você não pensar em como foi ruim, né? Para todo mundo em geral. Não só a questão da saúde, né, também, né, que as crianças estão cada vez mais gordinhas, né, porque estão em casa, mas assim, na questão psicológica, extremamente difícil para os pais lidarem com isso. E por mais que a gente ouça, mas a criança ela tem muita facilidade de adaptação, ela tem,
Mas a adaptação ela precisa acontecer e tem um período para se manter, para que aquilo se torne real. O que as nossas crianças e nós também estamos vivendo inicia um novo momento, ele é interrompido, aí fica um tempo naquele limbo, sem saber o que vai acontecer e volta. Então, isso não é adaptar, tá, gente? Entendi. Só para deixar claro. Entendi. Nossa, gente, muito legal. Espero que você esteja gostando do assunto. Tem mais alguma coisa que você queria pontuar pra gente daqui? Ou... Agradecer a vocês. Bom. Que vocês possam continuar aqui no canal da Luciana, acompanhando todo esse trabalho que é riquíssimo. Ai, que bom. E se vocês tiverem alguma dúvida, só mandar. Que eu Isso respondo. mesmo, sigam a página dela no Instagram, que eu vou postar aqui na descrição, tá? E aí aguardem os próximos vídeos. Marcela, muito obrigada. Obrigada, muito Luciana. feliz que você aceitou meu convite, eu que tô. tá? Verdade. Muito feliz assim de te conhecer mais um pouco também, né? A Marcela é pedagoga, psicanalista que vai se formar agora. Em breve. E espero logo também tá utilizando aqui do seu apoio, dos seus suportes vem nos sim. bebês. São 4, né, gente? Vou precisar de Só muito 4. suporte. Ó o bonequinho aqui. É isso. Gente, obrigado por vocês terem ficado até aqui com a gente no vídeo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de seguir a página da Marcela. Espero que vocês tenham gostado mesmo. Olha, um beijo grande. Fiquem